Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos ver aí a utilização de operadores aritméticos, operadores lógicos na linguagem C. Então, vamos acompanhar aqui essa apresentação. Operadores aritméticos e lógicos. Vamos falar então de operadores de incremento e decremento, atribuição composta, operadores relacionais, lógicos, conversão de tipos e hierarquia de operações, tudo isso, dentro do nosso ambiente de linguagem C. Então, os operadores aritméticos são 6, do que a gente considera como operadores binários, que estão operando sobre 2 operandos, e um deles, que é unitário, opera sobre um operando. Então, os binários são esses aqui: o igual, para mim fazer uma atribuição, o soma, subtração, multiplicação, divisão, e a parte de resto da divisão ou módulo, que é o percent. E o unitário, o menos. Quando você coloca o menos na frente de um valor, você está usando este operador unitário. Tudo isso eu acredito que vocês já estejam bem cientes, é só para revisar. Em C, a igualdade não tem a mesma interpretação que na matemática, Então, em C, a igualdade representa a atribuição. A gente lê o seguinte, atribui o valor 200 à variável num. Num recebe o valor 200, quer dizer esse igual aqui. 200 igual a num. Essa igualdade pode ser válida na matemática, mas no C ela não faz sentido, porque não é possível se atribuir um valor a uma constante. Então, eu só posso usar nesse formato aqui. Os operadores mais, menos, a barra para divisão e o asterisco para multiplicação é o que a gente usa aí para fazer as operações aritméticas. Então, se eu quisesse converter aqui uma temperatura em graus Fahrenheit, eu receberia o valor aqui da temperatura e faria essa conta aqui. O valor recebido, menos 32, vezes 5 dividido por 9, vai me dar a temperatura em graus Celsius. Percent D aqui, porque o meu ctemp é do tipo inteiro. O operador menos, ele simplesmente serve para você mudar de positivo para negativo, Esse conteúdo aqui, no caso de 8, por exemplo, É a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Num 1 igual a num, atribui o valor do multiplicador por menos 1, a variável num 1. Está multiplicando, está trocando o sinal, Num aqui estava negativo, negativo do negativo fica positivo. O operador módulo, que a gente já viu também, usou bastante, é o resto da divisão do inteiro, à sua esquerda pelo inteiro da direita. Então, aqui, 17% 5, o resultado dessa operação é o resto da divisão de 17 por 5. Nesse caso aqui, vai ser 2 o resto da divisão. Então, o percent é usado quando a gente quer um módulo ou o resto da divisão. As operações na função printf, é possível incluir a expressão aritmética e outros operadores diretamente na função. Aí, a expressão matemática vai ser utilizada no lugar da variável. Então, se eu colocar isso daqui, ftemp menos 32, ele vai fazer essas operações aqui e o resultado dessa operação aritmética ele vai colocar nessa posição aqui. É outra maneira de utilizar, eu posso fazer, então, a expressão aritmética direto na função printf. Os operadores de incremento e decremento. Então, você pode ter alguma coisa do tipo assim, n mais mais. É a mesma coisa que n igual a n mais 1. Cada vez que passa nessa instrução, ele incrementa 1 no operando. Se for menos menos, ele vai fazer n igual a n menos 1. Então, também, isso são formas de você usar incremento e decremento na linguagem C. Esses operadores de incremento e decremento, eles podem operar de duas formas, pré-fixado e pós-fixado. Até agora a gente só trabalhou com pós-fixado.
No pós-fixado é o seguinte, o operador, antes da variável n++, a variável n tem o seu valor incrementado depois de ser usada. Então, aqui o que acontece? Atribui o valor e depois soma. E nesse caso aqui, ó, quando o operador está antes, ele primeiro incrementa, para depois atribuir o valor. Vai ficar claro aqui no exemplo seguinte. Então, vamos lá. Ó. No pós-fixado, que é o que a gente está acostumado, o que acontece? O A recebe o valor 2 e o B recebe o valor 2, e depois que fez essa operação, o A aqui, que valia 2, passa a valer 3. Então, ele incrementa depois de atribuir o valor. Então, aqui o A é 3, né, porque ele incrementou depois. Neste caso aqui, ele incrementa antes de atribuir. Então, vamos lá, o A é igual a 2. Aí, agora, primeiro, ele incrementa, vai fazer o A igual a 3, para depois atribuir no B. Então, a diferença aqui é que o B vai ficar com 3 e o A com 3, porque ele incrementou antes para depois atribuir. Nesse caso aqui, ele atribui para depois incrementar. Então, o B ficou com 2 e o A depois é que ficou com 3. É fácil de lembrar, né? Na frente, ele faz antes. Atrás, ele faz depois. Essa é a operação de incremento que pode ser feita no pós-fixado ou no pré-fixado. Então, são essas duas situações. Aqui ele está mostrando também como que ficaria nessa expressão. Ele antes faria o incremento do n para depois fazer a operação. Não, o primeiro n é incrementado de 1, o segundo n é multiplicado por 3, e aí o resultado é atribuído. Tá? Então, tem essa situação aqui de primeiro incrementar. E aqui é o contrário, ele multiplica primeiro, depois incrementar, né? O n incrementado depois. Esses operadores só podem ser utilizados com variáveis e não com expressão ou com constante, não faz sentido, né? Só tem que ter uma variável para poder incrementar ela antes ou depois de 1. E tem aqui também alguns operadores chamados compactos de atribuição. Esses operadores são compostos aí com dois operadores numa mesma operação. Então, eu posso usar mais igual, menos igual, asterisco igual, barra igual e percento igual. O que funciona? Se eu fizer assim, i mais igual 2 é a mesma coisa que i igual a i mais 2. D menos igual a 3 é d igual a d menos 3, assim por diante. Ele vai fazendo uma compactação, né, nessa parte aqui das atribuições compostas. Aqui ele faz b igual a b mais a, que dá exatamente esse valor de 10 aqui. A gente não tem utilizado essa forma aqui, mas serve para vocês terem conhecimento que existe essa atribuição composta. Operadores relacionais, isso é importante, né? Então, quando você vai usar um if lá, o C no Portugal, o símbolo maior que, maior ou igual, menor, menor ou igual, igualdade, lembrando aqui, ó, dois iguais, e diferença, que é o exclamação igual. Tá? Isso aqui são os símbolos usados aí para fazer comparação. Numa comparação, o valor 0 é considerado falso e o valor 1 é considerado verdadeiro. Então, isso aqui é importante no C. Sempre que você testar alguma coisa que o valor for 0, o resultado vai ser falso. E se o valor for 1, vai ser verdadeiro. Então, ó, 15 menor que 20 é verdade. 15 igual a 20 é falso. Então, ele vai mostrar aqui exatamente essa situação de verdadeiro e de falso. Verdadeiro vai receber 1 e falso vai receber 0, né? Por causa dessas condições aqui que são colocadas dessa maneira. Outro ponto importante, os operadores lógicos, ou, e não. A gente tinha ali no Portugal, se A maior que B ou C maior que D, então esse ou aqui vai ter
esta forma de representação. No C, é 2 barras na vertical. Essas 2 barras na vertical, normalmente está o teclado ali do lado da letra Z. No meu teclado aqui é do lado da letra Z, uma barra vertical. Digita 2 vezes, isso corresponde ao OU. Então, você vai ter if A maior que 5, barra, barra, B maior que 7, seria A maior que 5 ou B maior que 7, é o lógico. E o E é representado com 2E comercial. E o não é o ponto de exclamação. Vamos ver se temos exemplo aqui, ó. If nome igual a João e idade igual a 20, aí ele faz printf acesso permitido. Então veja que é uma situação onde você tem o e entre as duas comparações, né? Vai verificar se isso aqui é verdade e se este outro aqui também é verdade. Aqui, ó, se, olha os parênteses, né? Nome igual a João ou nome igual a Maria, printf, acesso permitido. Então, ou um ou outro. Uma coisa interessante que aparece aqui, ó, vocês já podem observar, eu não tenho ponto e vírgula nesse ponto aqui, ó. Se eu colocar um ponto e vírgula depois desse parênteses aqui, antes do printf, ele não vai fazer nada, porque o funcionamento do if aqui é, se essa condição for válida, aí eu vou ter aqui abrir chaves e fechar chaves, ou, como é um comando só, printf. Então, é lógico que não vai ponto e vírgula depois do if aqui, e sim só depois do comando. Da mesma forma aqui, ó, printf, ponto e vírgula, mas aqui não tem. Se eu botar um ponto e vírgula aqui, significa que ele vai fazer o comando que está depois do if. E aí não tem nenhum comando, porque tem um ponto e vírgula aqui. Então, isso é uma coisa que tem que cuidar. A gente costuma errar no C, botando um ponto e vírgula aqui depois do if. Tem que ser, considerar que o if, ele vai executar uma instrução ou um conjunto, né? Quando isso aqui for verdade. E aí, então, eu não tenho ponto e vírgula depois da condição aqui do if, tá? Se não sexo igual a F, aí print masculino. Então, de novo, aqui também só uma negação desta condição de igualdade, sexo igual a F. Ok? Conversão de tipos, divisão entre dois números inteiros, vai ser exibido somente a parte inteira. Isso a gente já está acostumado, né? No caso aqui, 3,75, ele vai mostrar apenas 3. Tá? É o que dá de resultado, porque é um valor inteiro. Conversão para maior tipo, o resultado será no tipo de maior prioridade. Então, se eu tiver uma situação em que aparece double, float, int, ele vai ficar aí de acordo com essa ordem de prioridade. Então, aqui, ó, o resultado 3,75 converte a expressão int dividido por um float automaticamente para o tipo de maior prioridade. No caso, é o float. A resposta, então, vai ser dada em float e tem que usar o formato F. Se eu estou dividindo aí um inteiro por um real. Tem uma troca, né, de conversão. Posso converter um tipo de dado. Então, se eu fizer isso aqui, ó, colocar float A por B, eu estou transformando esse resultado aqui, que era tudo inteiro, em float. É isso que ele vai fazer, tá? Vai converter o A para float antes de dividir por B. E aí vai dar um resultado 3,75, no caso aqui usando o formato de float. Aí pode ter também um cast na expressão, onde eu estou forçando que o resultado aqui seja float, né? Ou melhor, fazendo que o A se transforme em float. Não é tão comum a utilização. Se eu quisesse que o A fosse float, eu já tinha colocado ele como float, né? E não como inteiro. Mas, enfim, é uma possibilidade de fazer essa conversão de tipo durante a execução. Aqui, do tipo inteiro. E a hierarquia das operações, isso é importante, né?
Então, sempre que eu tenho operações aritméticas, a maior prioridade é o que está entre parênteses, depois, se for uma função, depois os incrementos ou decremento, depois o sinal de negativo, e depois as operações aritméticas, e aí, por fim, as operações aritméticas de multiplicação, divisão e resto, e última prioridade é soma e subtração. E na parte dos operadores lógicos, primeiro ele verifica a negação, depois maior, maior igual, etc. Depois a igualdade e a negação, o AND e o OR. Essas são as prioridades aí nos relacionais. E com isso, nós repassamos aí essas características. Vamos voltar aqui no nosso vídeo. São informações básicas para trabalhar com as diferenças aí com relação a Portugal e ao C. E são necessários esses conceitos para que você faça as conversões e possa adaptar os programas que foram feitos em Portugal exatamente de acordo com essa sintaxe necessária no compilador C. É isso por enquanto. Muito obrigado.